você vê como que as pessoas que estão no poder manipulam de todas as formas. Como eu tinha falado do YouTube, é uma forma de manipulação que eles estão fazendo com os vídeos, limitando o tipo de conteúdo que você faz. Muitas das vezes é inofensivo, não está quebrando nenhuma regra do YouTube e aparentemente por questões de dinheiro ou de poder envolvido, eles fazem de tudo para limitar isso, porque hoje em dia o YouTube se tornou um meio de comunicação muito grande. Ele está entre os 3 primeiros sites mais acessados da internet. Acho que o Google está em primeiro, o Facebook está em segundo, se eu não me engano, o YouTube em terceiro. Tá nesse patamar aí. E por causa disso eles sabem que essas ferramentas têm uma grande influência nas pessoas. Então eles manipulam através do que as pessoas costumam acessar mais, né? Isso é geral, como eu tinha falado. E eu estava matutando uma coisa aqui, por exemplo, radares de trânsito para levar multa. Como que numa via expressa ou numa via que aparentemente os carros têm que correr, eles colocam um radar de 40 km, sendo que a via é para correr a 100. Isso eu falo aqui no Brasil, né? Em outros países, correr 100 é uma coisa tão normal, tanto que os carros de lá correm muito mais, que o velocímetro deles está marcado 200, tanto que tem carro que quando na época foi importado e não era produzido no Brasil, não tem lógica, que nem tem carro que tem o velocímetro que marca 200 km, sendo que você não pode correr 200 km, não tem via que dá para correr 200 km aqui. E como que aqui é tudo desestruturado, né? Tem acidente em vias que não dá para correr nem a 50 km. E lá nos Estados Unidos não, né? Acho que na Europa, lá o índice de acidente é bem menor do que no Brasil, nessas rodovias. E aqui o cara não precisa nem correr a 100 km que bate o carro, tem acidente, capota o carro, é uma zona, né? E como tinha falado do radar, eles colocam um radar de 40 km, certo? Isso na verdade é para catar dinheiro, né? Só que olha a lógica. Você passa numa via que chega a ser meio que impossível em alguns momentos a ficar andando a 40, porque não tem lógica. Tem uma puta de uma reta, de repente você tem que travar o carro a 40 km só para reduzir no radar, no meio do nada, enquanto você tá de boa em 100 km, de repente você vê aquele radar e tá a placa 40 km ou 50, aí você trava o seu carro, você tem que reduzir. Você vê que é uma arapuca, né? Uma armadilha, né? Porque eles botam num lugar que às vezes você não tem, você não espera que vai ter um radar. E aí quando você é pego, eles falam assim, muitos carros, isso na mídia, né? Falando assim que muitos motoristas levam multa por excesso de velocidade. Excesso de velocidade. O cara reduziu a 40 km numa via de 110. Tem lugar que eu acho que, se eu não me engano, chega a 120, o máximo que você pode correr numa rodovia de estrada. Você pode correr a 120, de repente tem um lugar lá, é 80, 70. Tanto aqui, antigamente você podia correr a 100 a 80. De repente colocaram um radar aí no meio do nada que é a 40. Se você exceder esses 40 km ou 60 km que o radar fala, passou disso, leva a multa. E eles falam que é excesso de velocidade. A maneira como eles distorcem o que eles colocam lá de armadilha é impressionante, como a gente absorve isso e aceita isso como uma verdade.
Ao meu ver, você levou uma multa no radar de 40, que passa, às vezes você passa de 40 e leva uma multa. Ao meu ver, você não levou uma multa por excesso de velocidade, você levou uma multa por baixa velocidade, não por excesso. Por falta de velocidade você leva multa. É isso que eles fazem. E é uma lavagem cerebral, né? Tipo, você vê tanto isso na mídia, na televisão, falando que os motoristas estão correndo demais. Eles correm muito, né? Correu tanto que teve que reduzir a 40. Você leva a multa porque tem um simples aparelho que eles colocam ali que não pode passar daquela velocidade baixa e é excesso de velocidade. É uma manipulação. Isso é só um exemplo de muitas coisas. E eles fazem isso em todo canto, na educação, na saúde, na segurança. Tipo, para parecer que as pessoas que estão lá, o povo em geral, é culpado e eles estão certos. Quem está errado nessa história? A gente que dirige o carro numa via que, pela lógica, não há necessidade de reduzir toda essa velocidade. E outra, precisava de radar? Não era, se eles querem que a pessoa não corra, não era só simplesmente colocar uma lombada em algum ponto específico que é perigoso correr? Porque numa rodovia que tem, sei lá, 100 km de estrada reta, 100 km de estrada reta, reduzir do nada porque tem um simples aparelho, ou às vezes nem é um aparelho fixo, é um radar móvel que eles colocam. Pô, você vê claramente que aquilo é uma armadilha, mano. É uma armadilha que eles colocam pra pessoa ser pega. E a desculpa que eles dão é que aquilo é uma forma de segurança para atuar o cara, para ele não ficar correndo. Não é assim, não. Eu, na minha opinião, acho que isso é uma coisa errada. Não é dessa forma que vai reduzir acidente. A melhor forma nessas casos é o que eu falei. Bota uma lombada onde é necessário colocar, ao invés de um radar. Porque o radar, além de ter esse negócio distorcido, dizer que excedeu a velocidade, rodovia de 100 km reduz a 40 e excedeu a velocidade. Reduziu a velocidade. O cara foi atuado porque reduziu a velocidade e só porque passou daquele limite de 50 a 40, ou ele passou, sei lá, 45, 50, aí já levou multa. E isso é excesso de velocidade? Impressionante. Porque desse jeito o cara não vai parar de correr, porque não tem nenhum obstáculo na frente. O único obstáculo que ele tem é o dinheiro que ele vai ter que pagar. Por isso que a pessoa reduz, senão ele não reduziria. Tem louco aí que atravessa o radar correndo. E outra, o radar, ele tem suas falhas, que nem uma moto, um carro, dependendo do radar, se você passa de um lugar específico na pista, o radar não pega. Então é uma coisa falha. Você vê que é uma coisa falha. Eles não fazem isso por segurança. Eles fazem isso por dinheiro, para tentar arrancar o seu dinheiro. Porque se eles quisessem mesmo segurança, eles botariam uma lombada. Essa é a minha opinião. Então até o próximo vídeo.